Aguenta esse ciclo de expansão que foi interrompido. Mais adiante, em 1970, nós vivemos o chamado milagre econômico, onde o Brasil cresceu por alguns anos seguidos acima dos 10%, quase na casa em média dos 10%, e o Nordeste cresceu, mas dessa feita o ciclo de crescimento foi calcado em riquezas naturais. E no Nordeste foi a vez da Bahia ter a implantação do seu polo petroquímico, e esse polo petroquímico fez com que a Bahia, dos indicadores econômicos, descolasse da média do Nordeste. Os indicadores sociais não se alteraram de forma importante. Tivemos ali exatamente o momento em que Pernambuco perdeu a liderança econômica nordestina. Nós fomos a maior economia do Nordeste, já fomos uma das maiores economias do Brasil, como dizia há pouco, fomos até 50 a maior economia do Nordeste brasileiro. E a partir dali nós fomos perdendo posição no concerto nacional e no concerto regional, e chegamos ao final do segundo ciclo de crescimento, em 50, de 70, chegamos recentemente, no início dos anos 2000, a ser a metade da economia da Bahia. Vem o presidente Lula, sucedendo o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aproveitando o fato de termos o Brasil conseguido a estabilidade econômica, ter posto fim ao processo inflacionário, aproveitando a oportunidade de termos organizado o nosso sistema financeiro, os bancos brasileiros, e o presidente Lula tem a sabedoria, o discernimento, o equilíbrio de poder acumular as coisas boas que tinha encontrado e ao mesmo tempo ter a capacidade de botar ainda mais longe as mudanças. E o que é que freava o Brasil num crescimento que se sustentasse por anos? Não era mais a inflação, que a gente tinha visto que pôs-se fim a ela e não se cresceu como gostaríamos de crescer. Não era mais a crise da dívida externa, porque a dívida estava diminuindo em relação à receita, mas o grande trava, grande freio que a gente tinha ao crescimento brasileiro era a desigualdade. Nós tínhamos 180 milhões de pessoas formando o nosso país, mas nós não tínhamos 180 milhões de pessoas que pudessem comer, vestir, se divertir, ser cidadão. Ou seja, nós perdíamos quase a metade do motor, era perdido pela exclusão, pela dificuldade das pessoas exercerem a sua cidadania. O presidente Lula acerta quando, sem quebrar regras, sem ofender a ninguém, sem tomar de ninguém, consegue mexer nos cordões da economia, dentro dos limites daquele modelo, para que a gente pudesse fazer a distribuição de renda ser um motor da economia brasileira. Quando isso é operado, a grande diferença acontece aonde? Onde tinha mais pobre, mais excluído, mais dificuldade. E onde é que tinha isso no Brasil? No Nordeste brasileiro. Nós somos quase 60 milhões de brasileiros, nós somos quase, portanto, pouco menos de 30% da população brasileira, mas nós tínhamos mais da metade dos pobres, dos excluídos e dos miseráveis do Brasil. E essa realidade fazia com que muitos olhassem para o Nordeste, achando que o Nordeste era o problema do Brasil. Como muitos no Nordeste achavam, e ainda acham, infelizmente, que o interior é o peso sobre as regiões metropolitanas do Brasil. E o que a gente está mostrando, na verdade, é que aonde estava o pretenso problema, morava junto, mas bem junto à solução. Ou seja, era preciso compreender que muitas vezes quando se fecha uma porta, e alguns insistem em ficar olhando para a porta fechada, se esquecem de olhar para o lado, que muitas vezes tem uma janela ou uma porta ainda maior aberta. É aquela história, Deus às vezes dá um limão a uma pessoa e ela vai
corta o limão no meio e vai chupar o limão mesmo que é azedo. Entrega a outra pessoa acostumada a vencer dificuldade, ele pega aquele limão, amassa bem muito ele para tirar todo o suco, pega um pouco de água e faz uma limonada para um bocado de gente. Adoça a limonada e faz a caminhada a seguir.